A evolução do metabolismo. Todo ser vivo precisa de alimento, que são alterados quimicamente nos processos metabólicos, fonte de matéria e energia para realizar suas funções vitais. Duas hipóteses são discutidas pelos cientistas em relação à evolução do metabolismo nos primeiros seres vivos, levando em consideração que organismos simples precederam os mais complexos. Hipótese heterotrófica. A hipótese de Oparin-Haldane considera que os primeiros seres vivos viviam em um ambiente aquático, rico em substâncias nutritivas e sem oxigênio na atmosfera ou dissolvido na água do mar. Segundo os autores, na atmosfera existiam gases, metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água, que formaram moléculas cada vez mais complexas que se acumularam nos mares primitivos. Dessa forma, os primeiros seres teriam utilizado o alimento pronto no ambiente como fonte de energia, sendo heterótrofos. Para servir de fonte de energia, o alimento precisa ser degradado, e a forma mais simples de quebrar alimento na ausência de oxigênio que conhecemos é a fermentação, um processo anaeróbio onde o açúcar glicose é quebrado mais frequentemente em álcool etílico ou etanol e gás carbônico. Estes seres eram então heterótrofos fermentadores. Com o passar do tempo, estes organismos aumentaram em número e a quantidade de matéria orgânica formada diminuiu por causa das mudanças climáticas da Terra. Dessa forma, um processo de competição deve ter se iniciado, assim como um acúmulo de gás carbônico no ambiente. Esse novo cenário selecionou positivamente seres capazes de sintetizar seu próprio alimento a partir de água e gás carbônico em presença de luz solar, captada por pigmentos, os seres autótrofos fotossintetizantes. Por não apresentarem competidores, proliferaram muito e modificaram a composição atmosférica pela introdução do gás oxigênio, subproduto da fotossíntese. O acúmulo deste gás deu origem à camada de ozônio. Por ser um gás novo, deve ter sido tóxico para uma grande quantidade de seres vivos. No entanto, sobreviveram aqueles seres que por acaso passaram a apresentar mecanismo de aproveitamento do novo gás, os primeiros seres aeróbios. A respiração degrada o alimento, como o açúcar glicose, em gás carbônico, água e muito mais energia que o processo de fermentação. A fotossíntese, quando apareceu, fez com que o alimento se tornasse abundante. A respiração, por sua vez, aperfeiçoou a utilização desse alimento para a obtenção de energia. Hipótese autotrófica. Com a descoberta das bactérias autotróficas extremamente simples, que obtêm energia a partir da oxidação de substâncias inorgânicas, postulou-se a hipótese autotrófica, segundo a qual os primeiros seres vivos eram autótrofos quimiosintetizantes. Essa descoberta, unida à ideia de que os mares primitivos eram muito instáveis para propiciar o surgimento dos primeiros seres vivos, sugere que a vida tenha surgido em locais protegidos, como o assoalho dos mares primitivos ou o interior de formações basálticas. Nesses locais encontramos organismos extremófilos, que vivem em ambientes extremos de temperatura, pH e salinidade muito simples. Depois deles, em águas mais calmas, teriam surgido os heterótrofos fermentadores, livres nos mares primitivos. Mais tarde, os fotossintetizantes e, finalmente, a respiração. A evolução da célula. Em algum momento, os seres vivos adquiriram uma membrana protetora resistente, elástica e que permitisse as trocas necessárias com o meio. Várias membranas devem ter sido testadas até que a membrana lipoproteica ideal fosse selecionada. Seres dotados dessa membrana lembrariam os procariontes atuais, unicelulares, dotados de uma molécula de DNA presente no citoplasma, meio interno, numa região denominada nucleoide.
Como regra geral, as células procariontes apresentam parede celular protetora. São exemplos desses seres as bactérias e as cianobactérias, reunidas num reino próprio, o reino Monera. O aumento do número de seres e a competição por alimento propiciou vantagem aos seres com maior tamanho e número de reações internas. Levando em consideração que tudo entra e sai passando pela membrana plasmática seletiva, o aumento do volume celular requer aumento da superfície da membrana. Da geometria elementar, sabe-se que o volume corresponde ao cubo da dimensão linear e a superfície equivale ao quadrado dessa dimensão. Dessa forma, para propiciar a entrada de alimentos sem aumentar o volume interno da célula, o que requeriria muito mais alimento e, então, maior superfície de membrana, iniciariam dobramentos que facilitariam esta proporção. Elaboradas invaginações da membrana plasmática aumentaram a superfície de contato com o meio, facilitando a obtenção de alimento e tornando esses seres maiores e mais complexos. Esses dobramentos foram se especializando e teriam se tornado os sistemas internos de membranas das células eucariontes. A teoria da evolução celular está apoiada em dois argumentos principais: a constituição química dos sistemas internos de membrana ser a mesma e a existência de comunicação entre eles. Conhecendo melhor os componentes internos das células eucariontes, em 1970, a bióloga Lynn Margulis elaborou a teoria da endossimbiose para explicar a origem das organelas mitocôndria e cloroplasto. Os primeiros eucariontes seriam anaeróbios e englobavam procariontes menores como alimento. Ao englobar uma bactéria com capacidade de realizar respiração celular e não a degradar, passaram a conviver com vantagens mútuas. A célula menor estaria mais protegida e facilmente nutrida, enquanto a maior obtinha quantidade superior de energia dos alimentos. Cada vez que a célula grande se reproduzia, as células filhas recebiam cópias das menores, as atuais mitocôndrias. Assim teria ocorrido mais tarde com as cianobactérias fotossintetizantes, que são conhecidas nas células vegetais como cloroplastos. As evidências a favor desta teoria referem-se à capacidade de agir e de se reproduzir de forma independente dessas organelas, que apresentam material genético próprio. Ainda, o material genético e a maquinaria de síntese proteica são semelhantes às células procariontes, sendo mais simples em relação às células eucariontes. O próximo grande evento evolutivo na história da vida foi a origem dos seres multicelulares, que teriam surgido a partir de grupos unicelulares eucariontes que passaram a dividir e cooperar nas atividades, de modo que cada célula não pôde mais viver de forma independente. Até a próxima!